Olá a todos. É um prazer estar aqui nas Gorge para esse podcast. Hoje é um podcast bastante interessante, é discussão de caso. E é um caso envolvendo não só a obstetrícia, como também a endocrinologia, a metabologia. Meu nome é Cristos Pritziveles, eu sou ginecologista obstetra, sou médico da maternidade escola do UFRJ e estarei nesse podcast junto com o Dr. Marcos Miranda, que é endocrinologista do ambulatório de endocrinologia e metabologia da maternidade escola do UFRJ, e também com a doutora Gabriela Rezende, que é residente também da endocrinologia, e que acompanha todas as nossas gestantes, com todos os casos necessitando de atendimento dessa especialidade. O Marcos agora vai falar um pouquinho da gente, né, para a gente, sobre o serviço, né, de endocrinologia lá na maternidade. Tá bom. Não, eu queria agradecer as Gorge a oportunidade. Sou um ouvinte de podcast, então estou achando interessante essa experiência. Agradecer ao Cristos também, que incluiu a gente. E eu queria falar um pouco primeiro do contexto desse assunto para quem estiver nos assistindo, ouvindo, poder entender por que a gente escolheu esse tema, assim. Então, primeiro, assim, falar da prevalência crescente de obesidade, né? Interessante que teve um congresso internacional de obesidade agora em junho, em São Paulo, e teve um estudo dos pesquisadores da Fiocruz, que é um estudo que fez uma projeção que daqui a 20 anos, se nada for feito, 48% aproximadamente da nossa população vai ter obesidade, da população adulta. Olha só. É uma coisa assustadora, né? Alarmante, né? E, em paralelo a isso, tem a questão da bariátrica, assim, porque foi havendo, no decorrer do tempo, uma ampliação da elegibilidade dos critérios para uma pessoa se submeter à bariátrica. De tal forma que, em 2017, por exemplo, foi incluído obesidade grau 1, que é um IMC entre 30 e 34,9, quando associado a uma comorbidade grave como diabetes. Então, com isso, você vê pessoas fazendo bariátrica cada vez mais jovens e com IMC cada vez menor. Isso coloca hoje o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de bariátrica. E entendendo sobre o nosso assunto aqui, 80% das pessoas que se submetem à bariátrica são mulheres. E dessas mulheres, 70% estão em idade fértil. É isso que eu ia comentar. Geralmente são mulheres que fazem, né, a bariátrica. E geralmente com a bariátrica, depois da bariátrica, essa fertilidade aumenta. Então a gente recebe muito e está recebendo cada vez mais gestante pós-bariátrica. Isso é muito comum, né? A paciente às vezes tem dificuldade de engravidar, Sim. Então às vezes até coloca esse segundo plano, preocupada com tanta parte não está nem esperando, Exatamente. né? Algumas mulheres, inclusive, fazem a bariátrica pensando em facilitar a gravidez, né? Fora que há uma mudança na sexualidade, na relação com o corpo. Então, são mulheres que têm tudo para engravidar. Eu acho que esse tema é muito relevante para obstetrista, porque cada vez vocês vão ver mais esses casos. Sem dúvida. E é importante a gente já abordar esse tema, tanto da fertilidade como da gestação pós-bariátrica, antes, quando a paciente já está pensando em fazer a cirurgia, ou logo depois de fazer a cirurgia. Até para essa gestação, idealmente, seria... Aliás, toda gestação é legal ser planejada, né? Mas essa mais ainda, né? Porque tem que ter um tempo entre a cirurgia bariátrica e a gestação, idealmente, né? E, claro, ter todo um preparo antes da gestação. Então, é importante essa conscientização. Tá? Aí o ginecologista entra com esse papel, né? De orientar e atender essa paciente para essa gestação correr da melhor forma possível. Eu acho interessante, Cris, para o obstetra entender que não é uma paciente comum. Ela pode até estar eutrófica, eventualmente, ou com sobrepeso leve, mas tem um paradoxo aí que, às vezes, por exemplo, ela pode ser uma mulher ainda com obesidade e ter carências nutricionais. Sim. Tá? Então, não é uma gestação comum. Tem benefícios, mas tem riscos. Né? Os benefícios que a literatura tem mostrado que reduz o risco de diabetes gestacional, de síndromes hipertensivas na gestação, de bebê GIG. No entanto, tem um aumento do risco de prematuridade, de fetos PIG. Tem as próprias carências nutricionais que podem trazer sintomas para essa gestante, interferindo na qualidade de vida dela, no bem-estar dela.
Então, não é uma gestação comum. Acho que é importante ressaltar isso pro obstetra. Sim, sem dúvida. E para a paciente, né? É. A paciente, desde o começo, ela entender que a gravidez dela é uma gravidez E diferente. a importância do trabalho multiprofissional aí, incluindo clínico, endocrinologista com experiência em bariátrica, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, eventualmente outras especialidades. Isso, felizmente, a gente tem uma boa experiência lá na maternidade. Exato. O ambulatório da maternidade, ano que vem, completa uma década. Então, isso trouxe muita experiência para a nossa equipe, mas também, por incrível que pareça, ainda temos algumas dúvidas, alguns questionamentos que esse caso vai mostrar, né? Acho que a Gabriela podia apresentar. Beleza. Vamos lá, então, para o caso. Então, é uma gestante que eu atendi algumas vezes lá na maternidade. Uma paciente do sexo feminino, de 32 anos. Ela compareceu à primeira consulta de pré-natal em fevereiro de 2024. Estava com 20 semanas de gestação. Era uma gravidez planejada e a paciente estava sem método contraceptivo há cerca de 1 ano. Ela foi submetida à cirurgia bariátrica em 2015. A técnica cirúrgica dela foi o bypass gástrico em Y de Roux. Seu peso antes da cirurgia era de 112 quilos, com IMC de 45,4. Seu peso mínimo depois da cirurgia foi de 58 quilos, então ela perdeu 54 quilos no total. E antes da gestação, ela estava pesando 80 quilos. Então, ela estava com IMC de 32,8. Acho que tem alguns comentários para fazer interessantes. Primeiro, acho que aquilo que o Cristo falou, da pré-concepção, que eu acho que inclui a realização de exames para identificar possíveis carências nutricionais antes dela gestar, né? E quando você fala em pré-concepção, você tem que falar também de contracepção também, né? E aí acho que esse ponto é bem importante, porque há uma redução da absorção dos anticoncepcionais orais. Então, esse não é um método de escolha para essas pacientes, sobretudo para o bypass. E aí, a gente tem que pensar em outras opções, né, Cris? Exatamente. Pode pensar em dispositivos intrauterinos, os DIUs, pode pensar em métodos injetáveis, o anel vaginal. Tem outras opções que não precisam necessariamente ser por via oral, passar pelo trato gastrointestinal, já que a absorção pode estar comprometida. Na diretriz das gestantes pós-bariátricas, que é um estudo francês, eles falam que, preferencialmente, tem que orientar antes da cirurgia bariátrica já começar, principalmente um anticoncepcional reversível de longa duração. Aí eles dão como exemplo o DIU mesmo. Isso. Acho que é a melhor opção. Mas o interessante é que isso é uma coisa que a gente não tem visto na prática, até um alerta aí para as equipes de bariátrica abordar esse assunto com ênfase, talvez já começar o método antes da cirurgia, porque a maioria que a gente vê lá são gestações não planejadas. Essa aí é exceção, porque essa planejou mesmo. Sim. Aí, continuando. Antes da cirurgia bariátrica... Desculpe, Gabi, só para comentar alguma coisa sobre a técnica. A técnica e o foi tempo, o bypass, né? tá? Foi o bypass. Globalmente falando, a gastrectomia sleeve já ultrapassou o bypass. Mas na nossa estatística na maternidade, da última vez que a gente levantou, 70% dos casos eram bypass. Então, para a nossa casuística, a maioria é bypass. O que significa, assim, maior chance de carências nutricionais do que na gastrectomia sleeve. Tá? E tem essa questão do tempo decorrido entre a cirurgia e a gestação, que a gente já viu de tudo lá. Mulheres que engravidaram 3, 4 meses depois da bariátrica. E no caso dessa paciente, ela fez a cirurgia em 2015. 2015. Aí ela só engravidou em 2024. Pois é, então já tinha muito tempo, o que aumenta a chance dela ter recuperado peso, né? E ela já entrou na gestação com IMC de 32. Na nossa casuística lá, 13% das nossas pacientes era eutrófica, a maioria tinha sobrepeso, obesidade, algumas com obesidade mórbida. Então é comum pacientes obesas que já se submeteram à bariátrica. E isso também, como tem muito tempo que ela fez a cirurgia, tem mais chance dela ganhar muito peso durante a gestação. E para a gente, endocrinologista, né, Gabriela, assim, quando ela ganha muito peso durante a gestação, a gente se preocupa com a retenção de peso pós-parto, que é uma coisa que a gente ouve muito no nosso consultório. Depois que eu tive bebê, nunca mais voltei ao peso que eu tinha antes, tal. Então, algumas coisas interessantes, assim. Então, tem uma maior chance dela ganhar muito peso nessa gestação e maior chance, inclusive, de cesárea, possivelmente. Sim.
Aí, voltando ao caso. Antes da cirurgia bariátrica, a paciente apresentava um hipotireoidismo primário, depressão, transtorno de compulsão alimentar, histórico de alterações glicêmicas. Aí, nesse caso, foi interrogado um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes do tipo 2, mas não foi realizado nenhum tipo de tratamento nesse momento. Após a cirurgia bariátrica, a paciente manteve o tratamento apenas para o hipotireoidismo e para a depressão, com um relato de controle da compulsão alimentar, além da normalização do status glicêmicos depois da cirurgia. Aí eu acho que tem alguns comentários também. Primeiro, assim, que o fato dela tinha um diabetes ou um pré-diabetes, a gente não tem certeza, assim, mas acaba sendo até uma indicação para o bypass, né? Porque com bypass você tem chance de remissão dessa desglicemia. Cirurgia, eles falam cirurgia metabólica. Né? Isso. O hipotireoidismo não muda muito do que a gente usualmente vê. As doses, eu acho que na prática eu não vejo que muda muito. Agora, essa questão da depressão e compulsão alimentar, acho que é um tópico muito importante, porque essa população tem altas taxas de ansiedade, depressão, transtorno alimentar, e a depressão não necessariamente vai melhorar com a bariátrica, tem pacientes que até pioram depois da bariátrica. A absorção dos antidepressivos pode ficar prejudicada. E a compulsão alimentar, ela pode de fato melhorar, porque, né, tem um componente restritivo importante da bariátrica, mas ela pode desviar. E a paciente pode passar a ter compulsão por álcool, por comprar roupa, por sexo, por trabalho, pode ir para outro aspecto. Cigarro, exatamente. Aí, na primeira consulta dela, ela estava usando as seguintes medicações. Estava com sertralina e quetiapina, né, manteve o quadro depressivo. A levotiroxina, de 62,5 microgramas por dia. O polivitamínico, todos os dias. A vitamina B12 intramuscular, 5.000 microgramas por mês. E ela tinha feito uso do ácido fólico no primeiro trimestre, né, como foi uma gestação planejada. De antecedentes ginecológicos e obstétricos, a paciente estava na sua segunda gestação. Ela teve um aborto espontâneo na primeira gestação, com 8 semanas, em 2013, sem causa definida. Aí ela fez o uso de DIU hormonal até o ano de 2022, que quando ela tirou e começou as tentativas, né, para engravidar. De história familiar, ela tinha uma história familiar positiva para diabetes do tipo 2 e hipertensão arterial por parte do pai e da mãe. E no momento da primeira consulta, ela referia alguns episódios de câimbras frequentes em membros inferiores, sintomas de dumping precoce e negava outros sintomas gastrointestinais ou intolerância alimentar, que é muito comum, né, nessas pacientes pós-bariátricas. Aí eu acho assim, me ocorreu agora uma coisa que a gente não comentou, que a recomendação médica é esperar a perda de peso estabilizar para a mulher engravidar. O que vai dar pelo menos um ano e meio. Na diretriz fala 12 meses para esperar mesmo. Cerca de 12 meses. Algumas mulheres acabam engravidando no primeiro ano porque não foram bem orientadas, e por isso que a gente tem visto muita gestação não planejada. Quando a gente recebe essas pacientes, a gente vê o que elas já estão usando. Realmente, essa paciente veio preparada, né? Ela veio usando ácido fólico, já veio com polivitamínico. Ela foge até um pouco do perfil que a gente costuma ver. E aí a gente se debruça também numa anamnese cuidadosa dessa paciente. E nessa anamnese a gente procura ver a história do peso, que a Gabriela já falou. A gente procura ver o tipo de bariátrica, o tempo decorrido entre a cirurgia e a gestação, e aí a gente faz a gente procura sintomas gastrointestinais, porque se ela tiver com enjoo, azia, vômito, vai prejudicar ainda mais a questão nutricional dela, então a gente precisa reconhecer e tratar isso. Sintomas também de deficiência, né, vitamínica. Sintomas de possíveis carências, e a gente faz uma história alimentar, né, uma anamnese alimentar, dando ênfase à questão de intolerância alimentar, que ela pode ter intolerância à lactose, uma dificuldade de ingerir proteína, e também a possibilidade de dumping, né, de síndrome de dumping. Ela tinha só o dumping precoce, nesse caso.
Aí, em relação, assim, aos exames laboratoriais, ela já tinha os exames iniciais, não demonstrava anemia, tinha cinética do ferro normal, a vitamina B12 e a vitamina D estavam limítrofes, a vitamina B12 de 327, a D de 27,9, TSH discretamente acima do alvo, glicemia de jejum de 81, hemoglobina glicada de 5,3, sem outras alterações laboratoriais. Aí, nessa primeira consulta com a nutrologia, com a gente, foi ajustada a dose de levotiroxina para 75, iniciada a reposição de vitamina D por via oral, foram mantidas, né, o polivitamínico, a vitamina B12 intramuscular. E além da nutro, a paciente também iniciou acompanhamento no pré-natal, na psiquiatria e na nutrição, tudo lá na maternidade escola. Que orientou uma dieta fracionada, suplemento proteico, objetivando o consumo de 1,5 gramas por quilo de proteína e cerca de 1,5 gramas de cálcio diário, que é a recomendação, né, para as gestantes. Então aí acho que a gente pode fazer um comentário assim. Primeiro, quais exames que precisa pedir para essa paciente? Então, na nossa rotina, a gente pede glicemia de jejum, exames de primeiro trimestre. Glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada, que reflete o status glicêmico dessa paciente, pode nos ajudar no diagnóstico, né, de diabetes gestacional, ou até de um diabetes que não foi diagnosticado antes, né, que a gente chama diabetes mellitus diagnosticado na gestação. E a gente pede o hemograma completo, cinética de ferro, vitamina B12, ácido fólico. A gente pede metabolismo de cálcio, fósforo, vitamina D, proteínas totais, albuminas e os micronutrientes, que se você tiver disponibilidade pode dosar vitamina A, zinco, vitamina cobre. Né? Então, essa paciente já usava o polivitamínico, que o polivitamínico tem essa função de fornecer os micronutrientes, né? E aí passou pela equipe multi, né? A gente tem uma psiquiatra que trabalha com a gente, que nos ajuda muito, temos muitos casos de depressão, de ansiedade, e o trabalho da nutrição é fundamental, que é isso aí que você falou. Elas precisam de pelo menos 60 gramas de proteína diária, e algumas vezes, eu diria muitas vezes, elas vão precisar de suplementação proteica, e a suplementação proteica é indicada por uma albumina abaixo de 3, ou pela anamnese alimentar, se a gente vê de cara que ela come pouca proteína, ou pelo ultrassom, né, que quando tem um feto PIG, ou uma redução da velocidade de ganho de peso fetal, de crescimento fetal. Começa a sair da curva de crescimento. Aí a gente pensa em entrar com suplemento. E o cálcio, né, porque o cálcio é absorvido no intestino, então você pode ter uma diminuição da absorção do cálcio. Então essas pacientes vão precisar de uma quantidade um pouco maior. Qual foi a quantidade mesmo que você falou? 1,5 gramas. Essa é a rotina da maternidade escola. É mais alto, né, do que as gestantes em geral. Pós-bariátrica em geral é 1 grama. É 1 grama. Marcos e Gabriela, a gente está falando do primeiro trimestre, nessa fase também coincide, geralmente as grávidas têm um pouco mais de enjoo, às vezes tem casos extremos de hipiremese e tudo mais. Existe alguma orientação, vocês orientam de alguma forma diferente em relação à alimentação nesses casos? Às vezes tem intolerância a alguns determinados alimentos, que acabam favorecendo mais vômitos. Assim, em termos da orientação da equipe de nutrição, elas procuram fracionar as refeições, são pequenas refeições. Elas podem até comer com intervalos de 2 horas, 2 horas e meia. E, de preferência, começar a refeição pela proteína, porque a proteína é muito importante. Então, a gente orienta elas a começarem a refeição pela proteína, para garantir a proteína. Mas, assim, o que eu acho que mais importante que você falou é não deixar passar. Se ela está sintomática, isso está interferindo na alimentação, acho que tem que tratar precocemente. Sim. Né? Não banalizar a queixa, não deixar passar, porque vai ser mais um componente que vai prejudicar a nutrição dela e do bebê. Voltando ao caso, a partir de então, a paciente manteve um acompanhamento regular de pré-natal, com consultas semanais após 30 semanas de gestação. Aí, durante uma dessas consultas, foi observado um ganho de peso materno importante em um curto período de tempo. A gestante ganhou cerca de 3 quilos em 3 semanas. Além disso, tinha o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que demonstrava um peso fetal no percentil 74,6, com circunferência abdominal acima do percentil 75, líquido amniótico normal. E como é rotina nesse ambulatório, entre 24 e 28 semanas, a paciente foi orientada a monitorizar as glicemias pré e pós-refeições como
método alternativo de rastreio de diabetes mellitus gestacional. Né? Nessas gestantes, a gente, como elas têm muita intolerância, a gente não pede o TOTG. A gente pede, geralmente, a monitorização da glicemia capilar. TOTG é o teste oral de tolerância à glicose, que é feito com 75 gramas de glicose anida. Elas não suportam isso porque causa dumping. Talvez numa gastrectomia sleeve possa até suportar, mas além do teste ter muita chance de provocar uma intolerância, é risco, a né, para acurácia paciente. fica prejudicada também, porque até a interpretação do exame é difícil, porque os tempos de subida da glicose são diferentes. O pico da glicose parece que é um pouco antes de 60 minutos. E essas pacientes, em geral, têm um jejum até mais para baixo e a glicose sobe e depois cai. Algumas chegam a fazer hipoglicemia. Sim. Depois, né? Na segunda hora. Então, assim, não é um método recomendado. Isso é uma mensagem importante dessa discussão. Não é recomendado pedir TOTG nessas gestantes. E a alternativa é monitorar a glicemia capilar na ponta de dedo por 1 a 2 semanas, medindo pré e pós-prandial. Uma outra alternativa mais recente, mais moderna, é o uso do CGM, que é a monitorização contínua de glicose, que são os sensores de glicose. A gente tem tido alguma experiência com isso no ambulatório, mas eu acho que é importante, esse é um dos pontos chaves desse caso, eu acho, chamar atenção para isso. Aí acho que o Cristo podia comentar alguma coisa sobre o morfológico, né? Que Sim. já mostra, mas... A gente discutia algum tempo atrás, né, Marcos? O pessoal tanto da medicina fetal como da endócrino. Uma forma da gente também ver como é que esse feto tá crescendo, tanto com relação à desnutrição, né? De repente começar a crescer, sair da curva, como a gente falou, esse feto ficar com peso baixo, como o contrário, que pode acontecer no diabetes, que a gente muitas vezes não consegue diagnosticar clinicamente ou através do laboratório. E esse tempo que a gente tem feito acompanhamento tem sido bastante interessante. A gente tem visto muitos casos, né, de fetos que crescem. Já no morfológico, a gente já vê eles saindo da curva, às vezes, para cima. Principalmente a circunferência abdominal. A gente começou a tentar, né, fazer essa medida, botar o percentil da circunferência abdominal em separado, né, para destacar melhor, para a gente entender melhor. E realmente a circunferência muda antes mesmo do peso. Então a gente muitas vezes vai estar diante da circunferência abdominal acima do percentil 75, mesmo o peso ainda estando 50%, 60%. Então isso já pode ser um sinal precoce de um diabetes gestacional que esteja se manifestando numa população que é difícil, muitas vezes é difícil fazer esse diagnóstico. Então acho que a gente está lá na materna escola, a gente está ganhando uma experiência interessante nisso. A gente está aprendendo, está entendendo um pouquinho melhor como funciona essa fisiopatologia, tanto do ponto de vista materno como do ponto de vista fetal. E isso, depois que elas começam o tratamento, a gente vê essa curva muitas vezes normalizando. É bem interessante. Exato. Nesse momento aí, a gente ainda não tinha um diagnóstico de diabetes, mas esse morfológico já acendeu um alerta. Botou a pulguinha atrás da orelha. Aí, depois, né, dessa monitorização, a paciente retornou com 28 semanas. No seu retorno, foi observado essas hiperglicemias mais acentuadas no período de 1 hora após refeições e levemente aumentadas no período pré-refeição. Aí, nesse momento, a paciente preencheu os critérios, né, para diabetes mellitus gestacional, e aí a gente começou a orientar o tratamento não farmacológico, né, que é orientações na mudança de estilo de vida, mudança na dieta. E 2 semanas depois, a paciente ainda apresentava os escapes, principalmente após as refeições. Além disso, ela havia realizado um novo ultrassom, que apresentava aumento do peso fetal, do percentil 74 foi para 82,8, e da circunferência abdominal, do percentil 75 foi para o 95. Aí, com isso, foi optado pelo início da terapia farmacológica. Foi prescrito análogo de insulina de ação ultra rápida para melhor controle, principalmente das glicemias, né, pós-prandiais. Aí tem várias coisas importantes, eu acho, assim. Então, a gente partiu para a monitorização, que é a rotina nossa lá. E tem um guideline de 2019, francês, que eles falam assim, que está escrito isso, que 20% ou mais de escape nessa monitorização confirma o diagnóstico. Eu tenho um pouco de problema com essa questão de 20%, porque às vezes pode ser menos de 20%, mas o feto está giga, eu vou dizer que não é diabetes gestacional. Tem que individualizar, né? Tem que individualizar, né? Então, aí a gente viu os escapes, o bebê estava em crescimento excessivo, né? A mãe ganhando muito peso também, e aí a gente decidiu que estava na hora de medicar. E aí foi interessante que a gente discutiu no ambulatório
O uso a da gente metformina, pensou, né, né? Gabriela, assim, pô, será que a gente usa metformina nessa paciente que ela está ganhando muito peso, o bebê também? Essa é uma das indicações de metformina. A gente, se ela não respondesse, a gente ia, na verdade, associar, né? Na outra semana, se não respondesse a insulina, a gente estava pensando em associar a metformina. Então, foi interessante que a gente pensou, nós dois pensamos assim, pô, será que a gente usa metformina? Só que, ao mesmo tempo, a gente hesitou, porque a metformina tem uma passagem transplacentária, ela tem uma ação na respiração mitocondrial, ela leva a uma certa privação nutricional, e a gente estava tão preocupado com a questão nutricional, a gente pareceu uma coisa meio conflituosa aí. Aí a gente, não, vamos começar a insulina. E aí né, acho que você vai comentar alguma coisa dessa parte, não, da insulina agora, não? Não, só que foi a insulina ultra rápida e que Sim, depois... tá. Então, aí isso é interessante porque a gente escolheu insulina de ação curta, ultra rápida, justamente com medo das hipoglicemias. Porque o curioso é que quando a gente começou a colocar o sensor, né, o CGM nessas pacientes, a gente começou a ver o diabetes, acho que a gente começou a diagnosticar mais o diabetes. Com certeza. Acho que com um rastreamento adequado a gente começou a ver mais diabetes. Mas a gente começou a ver também que tem muita hipoglicemia. Que é no inglês eles chamam PBH, Post-Bariatric Hypoglycemia, né? Hipoglicemia da pós-bariátrica. Que pode ser... Algumas pacientes passam a noite com glicemias baixas no CGM e durante o dia elas fazem uns picos e depois fazem umas quedas, umas hipoglicemias. Então isso, para gente, como diabetólogo, assim, é difícil manejar, que você está mirando lá no pico da glicose, mas está com medo da hipoglicemia. Hipoglicemias repetidas, Cristo, também podem contribuir para o bebê ficar pig. Sem dúvida. Então, assim, até essa decisão, o ideal é controlar só com a dieta. Mas no caso dela, ainda tinha escapes mesmo com a dieta. Aí a gente teve que medicar e escolhemos uma insulina de ação curta, né? Sim, até porque também a paciente tinha condição e estava mais para o final da gestação e a gente combinou com ela e ela achou tranquilo começar essa insulina. Aí, após o início da insulinização, houve melhor controle no ganho de peso materno e melhora importante do crescimento e do ganho de peso fetal. O ultrassom obstétrico agora, do terceiro trimestre, a paciente já estava com 35 semanas de gestação, demonstrou o peso fetal no percentil 43, o anterior era de 82,9. E a circunferência abdominal próxima ao percentil 60, o anterior era de 95, então melhorou bastante. Na última consulta pré-parto, paciente com 37 semanas, a gestante estava pesando 86,7, com ganho de peso total de 6,7 quilos. Estava dentro do alvo recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Na paciente acima, o IMC acima de 30, recomendado de ganho de peso é de 5 a 7 quilos. Isso é a cartilha atual do Ministério da Saúde. É interessante como o tratamento da dieta, da insulina, reverteu a questão do crescimento fetal, foi muito bacana o resultado. Agora, uma coisa que a gente está pensando, sabe, Cristo, assim, que eu acho que a gente, na medida que a gente está fazendo o rastreio da forma correta, a gente está vendo mais diabetes gestacional, mais diagnóstico, mas não é só isso, a gente está vendo mais bebês GIG. E a diretriz fala justamente ao contrário, Exatamente. né? A literatura fala o contrário. Né? Então dá uma confusão, porque assim, a gente estava o tempo todo preocupado com o feto PIG. Aí parece que na medida que a gente nutre melhor essas pacientes, talvez a gente comece a ver mais diabetes, mais bebês GIG, eu não sei, né? Então é aquele cobertor curto lá, sei lá, que, né, que a gente fica, né, vendo o que é melhor para paciente. O ajuste fino, né? Realmente isso chamou bastante atenção. A bariátrica é exatamente isso. A gente vê com os residentes, conversa isso com os residentes. A gente geralmente vai já pensando num feto pequeno, num feto que não está crescendo, está começando a sair da curva, de repente fazer uma restrição de crescimento. E muitas vezes a gente vê o oposto. São fetos gigas. É bem curioso isso. Talvez isso tenha relação também com os hábitos de vida, né, atual. Com Sem alimentação, dúvida. Sedentarismo, com os alimentos ultraprocessados. Não é só um fator que correlaciona. E nesse momento aí que você falou, Gabriela, que era a última consulta, né? Eu mentalmente faço um checklist, assim, né? Porque quais eram os nossos objetivos? Era evitar o feto PIG. Ok, ele tá AIG, né? Uhum. Era um parto pré-termo. Já estava com 37 semanas. E identificar e corrigir as carências nutricionais, isso foi feito também na gestação. Então, checklist completo. Aí depois,
Você vai falar agora do... A gente dos conseguiu desdobramentos. também as informações do parto, né? A gente achou importante trazer as informações. A paciente, ela entrou em trabalho de parto espontâneo. Ele ocorreu por via vaginal, com 37 semanas e 6 dias. Não teve intercorrência. A paciente deu à luz a um recém-nascido do sexo masculino, pesando 3 quilos e 150 gramas. Apgar 8/9, sem registro de hipoglicemia neonatal, icterícia ou outras complicações. Aí, no pós-parto, a insulina foi suspensa e a paciente recebeu alta após 48 horas, já em aleitamento materno exclusivo, com as orientações de retorno em 6 semanas para consulta de revisão, que a gente faz sempre, né? Só um detalhe importante também, é que recentemente a gente conversou com a equipe de pediatria lá da maternidade escola, porque como o diagnóstico de diabetes gestacional nessas pacientes é difícil, né? Então, tem alguns fetos que podem nascer PIG, a gente então estabeleceu com a equipe de pediatria que todos os bebês dessas gestações, eles iam testar para ver hipoglicemia neonatal, que não era uma rotina e passou a ser, né? Então, agora a pediatria ela sempre pesquisa hipoglicemia nesses RNs, né? E na consulta de revisão é uma das primeiras coisas que a gente pergunta, se teve hipoglicemia, se o bebê teve hipoglicemia depois do parto. E nessa programação, porque a próxima consulta, a gente vai ver como que vai evoluir também o peso da nossa paciente, como está a questão da amamentação. E essa questão nutricional também é importante no período de amamentação, né? Então, essa paciente deve manter as suplementações que ela começou durante a gestação, claro, com alguns ajustes, algumas adequações. E a gente pede aquela rotina de exames que a gente pediu no primeiro trimestre, que, aliás, eu não comentei, mas a gente repete a gente faz esses exames laboratoriais pelo menos a cada trimestre. E pode fazer mais a miúde de acordo com a necessidade. Mas a gente vai repetir aquela rotina, exatamente aquela rotina do primeiro trimestre, inclusive glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada, porque a gente não vai pedir TOTG, né? E vai pedir todos aqueles elementos, né, para ver carências nutricionais, a gente vai pedir para essa consulta de revisão, porque é importante a parte nutricional durante o aleitamento também. Isso também pode ter repercussão para o bebê, né? A qualidade de leite e tudo mais. Isso. Né? Inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso nesse momento, sobre a qualidade, sobre a composição do leite materno dessas pacientes. Bem interessante. Legal. Bem legal. Eu acho que assim, eu acho que é um caso bem interessante porque é o melhor dos mundos, né? Apesar de ter tido essa intercorrência do diagnóstico de diabetes gestacional durante o pré-natal, do feto ter crescido um pouquinho mais durante o segundo trimestre, no final, ajustando tudo certinho, fazendo um tratamento adequado, a paciente, claro, seguindo, essa é uma paciente exemplar, né? Gestação planejada, pelo jeito, seguiu direitinho as orientações e tudo mais, então o desfecho foi excelente. Parto a termo, exatamente o que você falou. Parto a termo, bebê saudável, bebê com peso bom, sem hipoglicemia no pós-natal, então, excelente. Parabéns à equipe, né? A equipe, principalmente a equipe da endócrina, que faz um trabalho excelente, né, com essas pacientes. Mas, Cristian, olha, a equipe multi, porque Sem não dúvida. é fácil, não. Eu acho muito bom isso, de ter uma equipe multidisciplinar lá. O papel da nutrição... no mesmo dia consegue consulta na nutrição, psiquiatria. Lembra que é uma paciente com depressão, Sim. uso de psicotrópicos, né? Então, assim, o trabalho multiprofissional faz toda a diferença. Mas eu acho que o interessante desse caso é chamar a atenção do obstetra para a gestação pós-bariátrica, que não é uma gestação comum, né? E para trabalhar em equipe, não ficar atendendo sozinha essa paciente, esperar aparecer um problema, uma anemia severa, um bebê PIG. E essa questão do rastreio no diabetes, que muita gente tem dúvida. E muitas gestantes chegam para a gente com TOTG, tendo feito TOTG na gestação. E passam muito mal, né? Sim. Tadinhos dos pacientes. Então, acho que era isso, né? Acho que foi isso. Excelente, excelente. Acho que foi uma discussão bem legal, um caso bem interessante. E é muito bom isso, exatamente essa questão multiprofissional, né? A gente trocar de figurinha, né? Trocar de experiência entre várias especialidades. Quem se beneficia com isso são os nossos pacientes, né? Tanto as mães como os bebês. Eu queria agradecer também pelo convite, pelo Dr. Cris e Dr. Marcos. Fiquei muito feliz. Foi excelente. Parabéns, Gabriela. Obrigado pela oportunidade.